Capítulo 10. Da anulação da letra. Artigo 36. Justificando a propriedade e o extravio ou a destruição total ou parcial da letra, descrita com clareza e precisão, o proprietário pode requerer ao juiz competente do lugar do pagamento, na hipótese de extravio, a intimação do sacado ou do aceitante e dos coobrigados para não pagarem a aludida letra, e a citação do detentor para apresentá-la em juízo, dentro do prazo de 3 meses, e nos casos de extravio e destruição, a citação dos coobrigados para, dentro do referido prazo, opor em contestação, firmada em defeito de forma do título ou na falta de requisito essencial ao exercício da ação cambial. Essas citações e intimações devem ser feitas pela imprensa, publicadas no Jornal Oficial do Estado e no Diário Oficial para o Distrito Federal e nos periódicos indicados pelo juiz, além de afixadas nos lugares do estilo e na bolsa da praça do pagamento. Parágrafo 1º. O prazo de 3 meses corre da data do vencimento, estando vencida a letra da data da publicação no Jornal Oficial. Parágrafo 2º. Durante o curso desse prazo, munido de certidão do requerimento e do despacho favorável do juiz, fica o proprietário autorizado a praticar todos os atos necessários à garantia do direito creditório, podendo, vencida a letra, reclamar do aceitante o depósito judicial da soma devida. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo sem se apresentar o portador legitimado da letra ou sem a contestação do coobrigado, o juiz decretará a nulidade do título extraviado ou destruído e ordenará, em benefício do proprietário, o levantamento do depósito da soma, caso tenha sido feito. Parágrafo 4º. Por esta sentença, fica o proprietário habilitado para o exercício da ação executiva contra o aceitante e os outros coobrigados. Parágrafo 5º. Apresentada a letra pelo portador legitimado ou oferecida a contestação pelo coobrigado, o juiz julgará prejudicado o pedido de anulação da letra, deixando salvo à parte o recurso aos meios ordinários. Parágrafo 6. Da sentença proferida no processo cabe o recurso de agravo, com efeito suspensivo. Parágrafo 7. Este processo não impede o recurso à duplicata e nem para os efeitos da responsabilidade civil do coobrigado. Dispensa o aviso imediato do extravio por cartas registradas, endereçadas ao sacado, ao aceitante e aos coobrigados, pela forma indicada no parágrafo único do artigo 30. Capítulo 11. Do ressaque. Artigo 37. O portador da letra protestada pode haver o embolso da soma devida, pelo ressaque de nova letra de câmbio, à vista sobre qualquer dos obrigados. O ressacado que paga pode, por seu turno, ressacar sobre qualquer dos coobrigados a ele anteriores. Parágrafo único. O ressaque deve ser acompanhado da letra protestada, do instrumento do protesto e da conta de retorno. Artigo 38. A conta de retorno deve indicar, inciso 1, a soma cambial e a dos juros legais, desde o dia do vencimento. Inciso 2. A soma das despesas legais, protesto, comissão, porte de cartas, selos e dos juros legais, desde o dia em que foram feitas. Inciso 3. O nome do ressacado. Inciso 4. O preço do câmbio certificado por corretor ou, na falta, por 2 comerciantes. Parágrafo 1º. O recâmbio é regulado pelo curso do câmbio da praça do pagamento,
sobre a praça do domicílio ou da residência do ressacado o recâmbio devido ao endossador ou ao avalista que ressaca é regulado pelo curso do câmbio da praça do ressaque sobre a praça da residência ou do domicílio do ressacado. Não havendo curso de câmbio na praça do ressaque, o recâmbio é regulado pelo curso do câmbio da praça mais próxima. Parágrafo 2º. É facultado o acúmulo de recâmbios nos sucessivos ressaques. Capítulo 12. Dos direitos e das obrigações cambiais. Seção 1. Dos direitos. Artigo 39. O possuidor é considerado legítimo proprietário da letra ao portador e da letra endossada em branco. O último endossatário é considerado legítimo proprietário da letra endossada em preto, se o primeiro endosso estiver assinado pelo tomador e cada um dos outros pelo endossatário do endosso imediatamente anterior. Seguindo-se ao endosso em branco, outro endosso, presume-se haver o endossador deste adquirido por aquele a propriedade da letra. Parágrafo 1º. No caso de pluralidade de tomadores ou de endossatários, conjuntos ou distintos, o tomador ou o endossatário possuidor da letra é considerado, para os efeitos cambiais, o credor único da obrigação. Parágrafo 2º. O possuidor, legitimado de acordo com este artigo, somente no caso de má-fé na aquisição, pode ser obrigado a abrir mão da letra de câmbio. Artigo 40. Quem paga não está obrigado a verificar a autenticidade dos endossos. Parágrafo único. O interveniente voluntário que paga fica subrogado em todos os direitos daquele cuja firma foi por ele honrada. Artigo 41. O detentor, embora sem título algum, está autorizado a praticar as diligências necessárias à garantia do crédito, a reclamar o aceite, a tirar os protestos, a exigir ao tempo do vencimento o depósito da soma cambial. Seção 2 das obrigações. Artigo 42. Pode obrigar-se por letra de câmbio quem tenha capacidade civil ou comercial. Parágrafo único. Tendo a capacidade pela lei brasileira, o estrangeiro fica obrigado pela declaração que firmar, sem embargo da sua incapacidade pela lei do Estado a que pertencer. Artigo 43. As obrigações cambiais são autônomas e independentes umas das outras. O significado da declaração cambial fica por ela vinculado e solidariamente responsável pelo aceite e pelo pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da falsificação ou da nulidade de qualquer outra assinatura. Artigo 44. Para os efeitos cambiais, são consideradas não escritas. Inciso 1. A cláusula de juros. Inciso 2. A cláusula proibitiva do endosso ou do protesto, a excludente da responsabilidade pelas despesas e qualquer outra, dispensando a observância dos termos ou das formalidades prescritas por esta lei. Inciso 3. A cláusula proibitiva da apresentação da letra ao aceite do sacado. Inciso 4. A cláusula excludente ou restritiva da responsabilidade e qualquer outra beneficiando o devedor ou o credor, além dos limites fixados por esta lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos cambiais, o endosso ou aval cancelado é considerado não escrito. Parágrafo 2º. Não é letra de câmbio o título em que o emitente exclui ou restringe a sua responsabilidade cambial. Artigo 45. Pelo aceite, o sacado fica cambialmente obrigado para com o sacador e respectivos avalistas. Parágrafo 1º.
a letra endossada ao aceitante pode ser por este reendossada antes do vencimento. Parágrafo 2º. Pelo reendosso da letra endossada ao sacador, ao endossado ou ao avalista, continuam cambialmente obrigados os codevedores intermediários.